De volta ao último bloco do programa Papo Certo pela TV Interior, agradecendo a audiência de todos, todos os moradores aí das cidades que cobrimos, graças a Deus uma audiência muito legal. E falando aqui com o advogado e procurador da cidade de Magé, né, da Câmara... Atualmente eu estou na cidade de Magé, cedido à cidade de Magé, mas eu sou procurador concursado em Duque de Caxias. Duque de Caxias. E está dando uma aula aqui para a gente sobre diversos aspectos, né, com a experiência até do seu gosto político. Você gosta de política, né, Fabrício? Né? E também, assim, na parte jurídica aí, que é bom elucidar a população que nos assiste. A gente vai falar da reforma política exatamente para cair na questão das eleições que estão por vir, né, doutor Fabrício? Parece que para as eleições de 2018 dificilmente vai haver algum tipo de mudança mais significativa. Mas qual é a proposta de reforma política que mais te agrada? Quais são elas, se você conseguir de uma maneira resumir essas propostas? E o que o povo pode esperar das próximas eleições de 2018? Pois bem, hoje existe uma comissão especial na Câmara dos Deputados para a discussão da reforma política. E o presidente dessa comissão é o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Coincidentemente, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso na Lava Jato, enfim, por corrupção. Mas, enfim, a grande questão que nós temos hoje é que a reforma política ela vem tentar alterar alguns pontos que geram discussões a cada eleição, né? E um dos principais pontos, Eduardo, é a questão das eleições legislativas, também chamadas de eleições proporcionais. Hoje nós nos deparamos ao perceber o resultado das eleições, que alguns candidatos de determinadas coligações são eleitos, são declarados, proclamados eleitos com uma quantidade de votos menor do que outros, né? Não precisa ir muito longe, lá na cidade de Magé nós tivemos candidatos com 2.000 votos que ficaram fora e candidatos com 1.000 votos que foram proclamados, 1.200 votos foram proclamados eleitos. Duque de Caxias, a mesma coisa. Aqui em Cantagalo também aconteceu a mesma coisa. Enfim, na lista dos mais votados, nós temos um candidato que não foi eleito e tivemos candidatos abaixo dele com a diplomação e a eleição. O que acontece hoje? O nosso sistema, né, o sistema hoje é o sistema proporcional vinculado a partidos e coligações. Então, isso quer dizer que a eleição se dá através do cálculo do quociente eleitoral. Ou seja, você soma a quantidade de partidos, de eleitores, de todo um cálculo próprio, e você tem lá uma determinada quantidade de votos. A quantidade de toda vez que aquela coligação atingir aquela quantidade de votos, ela tem direito a uma cadeira naquele parlamento. Ou seja, é proporcional. O sistema proporcional é muito flagrante. E quando você já não tem mais coligações com aquela quantidade de votos, você vai vendo aqueles que possuem maior quantidade de votos no total, e aí você encaixa lá, são as chamadas sobras, né? E isso é muito discutido, porque você permite que alguns candidatos que não têm, né, uma quantidade de votos tão grande, não tem uma legitimidade democrática quantitativa, ou seja, número de votos, acabem alcançando algumas cadeiras. E se isso já incomoda, né, em eleições municipais, a nível estadual, a nível federal, isso é muito maior, né? Então, isso está sendo discutido e hoje discute-se algumas formas. Primeiro, o voto em lista. O que é o voto em lista? É o extremo fortalecimento dos partidos. Os eleitores não votam mais em pessoas, votam na legenda do partido, e aí aquele partido possui uma lista pré-estabelecida e, de acordo com o número de votos, ele vai ter um número de cadeiras, e aí conforme aquela lista vai sendo o partido pode ter mais de uma lista? Não, uma lista só. Uma lista só. As listas, se o voto em lista for aprovado, o que eu digo para você com muita tranquilidade, acredito que não será, até pela conversa que eu tive com o deputado federal na noite de ontem, né? Se o voto em lista for aprovado, antes das eleições, o partido vai apresentar uma lista e vai para a rua pedir voto, né? E aquela lista, ou seja, o primeiro deputado, segundo deputado, primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, é naquela ordem, até por uma questão de segurança, né, segurança jurídica, de garantia e de veracidade, é naquela ordem que você terá a eleição. Ou seja, se aquele partido conseguir 2 cadeiras, é o primeiro e o segundo nome da lista. Se aquele partido conseguir 5 cadeiras, serão os 5 primeiros nomes da lista, né? Se alguém falecer,
o substituto será aquele que estiver subsequente naquela lista que foi posta aos eleitores para fins de pedido de voto, para fins de sufrágio. Esse é o voto em lista, né? Aquele onde você vota no partido e o partido é que estabelece lá qual é a lista. E tem um grande risco nesse processo de o poder econômico sobressair, no sentido de você pegar um partido forte. Não apenas do poder econômico, né, mas como dos caciques partidários, né? Infelizmente, você pode ter aí a dominação, a sobreposição dos interesses coletivos para os interesses individuais daqueles que dominam os partidos políticos, o que é muito comum, né? Então, isso é muito criticado, e sem contar que uma crítica ainda mais forte do que a questão dos caciques partidários é que os partidos políticos no Brasil eles estão extremamente desacreditados, né? Nós estamos vendo aí que a Operação Lava Jato, as operações, não vou nem falar da Lava Jato em si, as operações de combate à corrupção no nosso país, elas atingem todo e qualquer partido, não existe legenda, né? Aliás, recentemente, nos últimos 15 dias, nós vimos aí uma debandada de deputados, um grupo de deputados que causou até um atrito entre o presidente da República e o presidente da Câmara, que estavam saindo do PSB, um partido de orientação esquerdista, para o Democratas, que é um partido de orientação liberal, né? A leitura dos estatutos partidários mostra que eles são opostos. E esses deputados, um grupo de 11, está migrando de um lado para outro, né? Será que, então, eles estão mudando a orientação ideológica deles ou esses deputados estão alterando, na verdade, os seus interesses pessoais? Os partidos são só uma barca, né, de condução da política. Então, é nesse sentido que o voto em lista ele é muito questionado, porque eu não conheço 10 brasileiros que votem em partidos vinculados exclusivamente à sua ideologia. Eu, pessoalmente, não conheço, né? Existem alguns agora esquerdistas que são muito, mas acaba, no final, sendo muito mais pelo lado pessoal do que pela questão partidária e coletiva. Então, o voto em lista é questionado. Existe também a questão do voto distrital, né? E existe o voto distrital misto, onde parte é através do sistema distrital. Como é que é o sistema distrital? Você divide, né, o estado ou o espaço onde vai se disputar em distritos. E aí cada distrito tem o seu número de candidatos e aí se disputa uma cadeira. Isso segmenta muito, né, a eleição, isso aproxima mais o eleitor, né, leva mais os problemas daquela região do distrito para o candidato, mas eu pessoalmente sou muito contra aqui. Para você ter uma ideia, Eduardo, no último estudo que se fez para que o estado do Rio de Janeiro fosse um distrito, você teria um número de distritos na capital, alguns na Baixada, e nós teríamos um distrito no interior que pegaria de Cantagalo a Valença, pegando Pádua, ou seja, absolutamente desproporcional, e eu acho que pode até ter fundamento em outros países. A nossa realidade geográfica, a nossa realidade geopolítica não seria um distrito territorial, e sim por número de população. Exatamente. E aí, infelizmente, o interior do estado do Rio de Janeiro, como o interior de muitos estados brasileiros, são muito despovoados, né? Não possuem uma grande concentração populacional, mas o que não quer dizer que nós aqui no interior não precisemos de políticas públicas e precisamos de representantes para questionar essas políticas públicas. Então, por isso que eu sou totalmente contra a questão do voto distrital. E o que está se discutindo, que pelo menos a única coisa que o deputado federal Zé Nalim ontem me falou, José Augusto Nalim, é que uma certeza ele tem, que as coligações serão encerradas, ou seja, o fim das coligações já é um consenso na Câmara Federal. Ou seja, isso que acontece, que os partidos hoje se unem em coligações, muitas vezes alguns partidos até se coligam só para pegar os votos da legenda do outro e poder catapultar os seus principais caciques, os seus candidatos, né? Isso vai acabar. As coligações partidárias não terão mais o condão de aumentar a legenda. E se ocorrer o chamado distritão, o distritão basicamente o que é? É que os mais votados serão os eleitos. Então acabará basicamente o sistema proporcional, ele será encerrado. E também tem a situação que partidos que não atingiram uma determinada porcentagem... Cláusula de barreira, muito bem colocado. Infelizmente, isso daí está me parecendo... Eu não sou ninguém, eu sou um humilde observador da cena política cotidiana, mas eu olho com algum tempo, porque também já não sou tão novo assim. E está se discutindo, foi incluída na Câmara, dentro da reforma política, a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Também chamada cláusula de desempenho. É que nós tivemos recentemente a criação de vários partidos políticos, né?
partido que fala de mulher, partido que fala de servidor público, partido que fala de causa operária, aposentados. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos partidos sendo criados apenas para disputar fundo partidário e não para realmente tentar melhorar a vida em sociedade. Esses partidos que eu falei aqui, não foi de uma crítica de forma contundente. Acho que a mulher tem que ter partido como servidores públicos. Mas eu gostaria de ver esses partidos realmente atuando. E a última vez que eu vi... claro. E a última vez que eu vi foi nas últimas eleições. Não vi nenhuma atuação real dessas pessoas partidárias depois. Mas eu quero dizer o seguinte. O que está se discutindo? Que nas próximas eleições, os partidos que não atingirem um mínimo de votos espalhado pelo território nacional, de acordo com o que a reforma política prevê, né, eles não poderiam continuar, eles perderiam acesso ao fundo partidário, o que seria a morte para eles. E, na verdade, Eduardo, eu vou deixar muito clara a minha opinião em relação a isso. Me parece que a inclusão dessa questão da cláusula de barreira ou de desempenho na reforma política é mais uma massa de manobra. Por quê? Porque a cláusula de barreira ela já foi incluída na reforma política há uns 10 anos atrás e foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo muito bem, foi 2004, 2005, que acho que, se não estiver enganado, na eleição de 2006, se foi 2006, foi 2008, né, a cláusula de barreira estava vigente. E naquela eleição, se ela tivesse sido mantida, apenas PSDB, PMDB, PT, PDT e, à época, PFL, né, teriam o nível de se manter com acesso ao fundo partidário, que seriam os superpartidos, para 5 partidos só, todas as verbas. Então, os pequenos partidos, à época, o PSOL, que era recém-criado, o PV, foram ao Supremo Tribunal Federal e defenderam a tese de que o multipartidarismo era fundamental à democracia, o que foi acolhido. Então, o que eu quero dizer? Já existe um precedente do Supremo Tribunal Federal declarando que esse tipo de previsão legal, ou seja, cláusula de barreira, cláusula de desempenho, é inconstitucional. Então, isso está sendo incluído e debatido de forma que está me parecendo mais uma... vou retirar a cláusula de barreira, mas eu não abro mão de outro determinado ponto. Mais uma massa de negociação. E um outro ponto, só para fechar a reforma trabalhista, é a unificação das eleições. Estão querendo proceder à unificação para que o eleitor vá até as urnas apenas uma vez de 4 em 4 anos e ali eleja todos os seus representantes. Eu repito que são todas ilações ainda, são todos questionamentos, ainda está em discussão na Câmara dos Deputados. Uma das poucas coisas que nós já sabemos que será aprovado, salvo uma grande alteração, é o fim das coligações. O resto ainda está em discussão. Mas para 2018 não, para 2022. Para 2018. Muito bem, o deputado ontem, com quem eu conversava, eu quero ressaltar que não tem nenhum interesse, foi uma conversa informal, mas ele foi muito claro que essas alterações da reforma política, o que se debate hoje na Câmara é que já sejam para 2018. Óbvio que também isso pode ser postergado para 2022. Mas o que ele disse para mim ontem, ou seja, notícias quentes de Brasília, né, são que elas já seriam para 2022. Fim de coligações, nova forma de eleição e tudo mais. Porque essa questão da eleição com uma data única, eu acho extremamente coerente. Eu não sei qual é a sua opinião. Eu acho concordo. Acabar com esse auê de a cada 2 anos o país parar por causa de uma eleição. Exatamente. Eu acho que isso para a economia não tem nada pior do que você a cada 2 anos está tendo que provar, fazer esse exercício democrático, injeção de dinheiro público e outras formas de fazer politicagem. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Mas aí só para poder... Essa questão, vamos lá, ficaram 5 partidos. Mas você não acha que esse é o caminho para que exista realmente ideologia na política? De você... evitar esse espalhamento de formas de pensar e aí esses partidos sim tendo que agregar mais massa política, mais massa de pensadores, formas políticas. Isso não tornaria mais democrático os partidos, porque você pega hoje um PMDB, que tudo bem, mas é um partido extremamente extenso e a gente já sabe que... A história do PMDB ela é controversa. Muito. A gente não pode, não é. Mas vamos lá, que o PT de repente tem uma segunda chance de entrar pessoas novas com ideologia. O PFL já agora democratas, entre liberais, mas também que não façam da política o que o PFL fez na sua época, claro, que também não foi um bom exemplo, mas que, ou seja, que pessoas boas que de repente estão tentando se firmar em partidos alternativos, ingressem nesses partidos e tentem mudar a realidade
Eu vou lhe ser muito sincero, eu pensava assim como você e eu era a favor da cláusula de barreira. Até que a gente tem que ter humildade de sempre ler, buscar conhecimento. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal ele derrubou a cláusula de barreira há uns 10 ou 15 anos atrás, eu, antes de questionar, eu fui ler o voto condutor do ministro relator. À época, eu não sei se ele era o relator, mas o voto do ministro Gilmar Mendes foi muito elucidativo para mim. E ele fundamentou a defesa que ele entendia que foi aprovada pelo colegiado da inconstitucionalidade da cláusula de barreira, em virtude do seguinte, que os partidos, apesar de no Brasil não estarem exercendo essa função, são espaços de debate. E a partir do momento em que você filtra o número de partidos, você reduz o espaço de debate e você super fortalece aqueles que restaram. Então, determinadas pessoas que não possuem poder econômico, que não possuem poder intelectual, que não possuem poder de voto, podem ser afastadas desses debates nesses grandes partidos, mas podem ser ouvidas em partidos menores. Então, se nós tivéssemos uma estrutura partidária real dentro do nosso país, você teria espaços de debate social, arenas, né, de questionamento social que realmente cumpririam seu papel. A grande questão melhor aproveitadas. A questão é, hoje nós temos partidos nanicos que são manipulados e são utilizados apenas para fins escusos. Então, o que eu penso? A legenda. Exato, a legenda, uso indevido do fundo partidário, monopolização de diretorias partidárias. Então, o que eu penso que deveria ser? Deveria haver uma maior fiscalização, um maior controle, até mesmo social, né, na criação de novos partidos, na aprovação de estatutos de novos partidos, para evitar que esses erros que nós temos hoje com partidos nanicos, com legendas de aluguel, venham a se repetir. Ou seja, que a reforma política possa trazer instrumentos não apenas de eleição, mas também de estruturação partidária, para que os partidos realmente sejam locais de debate de políticas públicas e não apenas lojinhas que são abertas nas nossas cidades 3, 4, 5 meses antes das eleições municipais, ou nos grandes centros urbanos, 6 meses antes das eleições gerais. É um absurdo que nós temos hoje. A preocupação é muito correta. Realmente, hoje, a cláusula de barreira seria boa para extirpar esses partidos nanicos, que não são partidos, são empresas para defender interesses pessoais, né, com fundo partidário, com verba pública. O problema é esse, né, e que podem receber doações. Então, acho que a reforma política pode ser também uma chance de nós mudarmos isso. Mas eu vou dizer, eu sou contra a cláusula de barreira porque eu não quero criar super partidos. Eu também sou contra partidos nanicos, partidos de aluguel, que não permitem-se ao debate, à abertura social, e sim, são apenas movimentadores de fundo partidário. Mas assim, de qualquer forma, qualquer reforma política que surgir vai possibilitar o surgimento de uma terceira via. Com toda certeza. Com certeza a experiência com uma nova forma de legislação política, acredito que a terceira via para essa situação vai acabar surgindo. Sim, é aquilo que eu falei, né? Uma vez que a boa intenção, de alguma maneira, começa a prevalecer nesse país. Como eu disse, se nós não acreditarmos no nosso país, quem vai acreditar? Então nós temos que acreditar que a coisa vai melhorar. Fabrício, deixa eu te fazer Você citou o nome de Gilmar Mendes, que é um ministro muito controverso, né? E para que essa reforma política ela realmente tenha validade, efeito, o papel do Supremo Tribunal Federal ele é muito importante até para as próximas eleições. Como é que você enxerga hoje esse espaço? Se você acha que ele está perdendo a legitimidade, se ele acha que ele está mais fortalecido, qual é a sua opinião sobre isso? Olha só, você fez uma colocação muito interessante. O Supremo Tribunal Federal hoje ele é um dos órgãos de vanguarda no nosso país. Mas por que o Supremo Tribunal Federal ele tem esse protagonismo? Porque as nossas outras instituições, o Executivo e o Legislativo, os outros poderes, estão totalmente corrompidos. Tá? Então, o STF ele só está se colocando como um grande protagonista, um grande garantidor da democracia na qualidade. Não, claro que não, porque o Legislativo não legisla. E quando legisla em causa própria, que tem que ter um órgão para garantir que a Constituição, que não permite que se legisle em causa própria, seja respeitada. Então, o STF ele acaba surgindo como garantidor da ordem constitucional. E é por isso que o STF ganhou esse protagonismo muito grande. E aí, obviamente, a reforma política ela pode ser questionada no STF, como não há no nosso país a afastabilidade de jurisdição. Tudo pode
ser questionado na justiça, né? E nós temos que respeitar a decisão judicial, porque é um pilar da democracia, né? E aí o Supremo Tribunal Federal, nas questões políticas nacionais, se torna um grande garantidor. Mas, eu repito, ele só tem esse papel de protagonista em virtude da fragilidade dos trabalhos legislativos e do corrompimento da estrutura do Poder Executivo. E aí, dentro, nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, e um dos mais falantes, um dos mais atuantes, vamos dizer assim, é o ministro Gilmar Mendes, que é um dos ministros mais preparados da história do Brasil. Ele tem um currículo invejável, é um ministro de decisões muito boas, porém, ultimamente, teve uma série de decisões que gerou uma série de questionamentos, né? Enfim, eu não gostaria de opinar sobre a pessoa dele. Eu sei que para você é difícil. É muito difícil, né? Mas eu quero deixar claro que... Mas é uma instituição confiável? Absolutamente confiável. Absolutamente confiável. O Supremo Tribunal Federal é confiável, sim. Pode ter certeza, porque apesar de existirem alguns questionamentos em relação ao ministro Gilmar Mendes, todos os 11 ministros são inamovíveis, ou seja, eles possuem mandato vitalício. Eles não são submissos à pressão se não quiserem. Eles têm garantias de seu trabalho. Uma prova disso é o ministro Edson Fachin, que foi... eu não fui a favor da nomeação, da indicação dele, tinha todos os meus questionamentos, mas ele hoje, como relator da maior parte dos inquéritos da Lava Jato, está demonstrando que não tem mais nenhuma vinculação partidária. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Estado do Rio de Janeiro, é um ministro avançado. O ministro Marco Aurélio, também daqui do Rio de Janeiro, também questionável por suas posições, mas é um grande ministro. E o ministro Gilmar Mendes também. O problema do ministro Gilmar Mendes é que ele não tem medo de imprensa. Ele tem opinião sobre tudo e sobre todos, e em virtude da grandeza, né, do grande status que ele já tem, ele já perdeu bastante a vaidade. E, infelizmente, a gente sabe que a soberba precede a queda. Eu espero que isso não aconteça no STF, porque a gente precisa realmente de um Supremo atuante. Acho que o ministro Gilmar Mendes, ele, apesar das decisões recentes que foram extremamente questionadas, ele já contribuiu muito para a segurança jurídica e institucional do nosso país, e ele ainda tem muito a contribuir, porque ele é um dos grandes conhecedores da teoria da Constituição, da formação da Constituição, da formação da República. Ele é um grande jurista, e eu acredito sim que ele tem condições de se manter. Não é questionada a manutenção dele, até porque ele tem mandato vitalício. Perdão, ele tem até 75 anos para a aposentadoria compulsória, mas ele não tem mandato a ser quebrado, e não é o caso de ser demitido ad nutum ou exonerado. Ele tem garantia de que ele tem vitaliciedade até os 75 anos na aposentadoria compulsória. Eu acredito muito, sim, na capacidade, não apenas dele, mas do Supremo, de debater de forma justa a aplicação da Constituição. Para a gente fechar nossa entrevista, Fabrício, já te agradecendo mais uma vez pelo seu tempo, todo esse tempo que você cedeu para a gente, para dar um recado aí, para a sua opinião, de que maneira a população você acha mais prudente proceder para as próximas eleições? Olha, eu não me acho qualificado para dar conselho nenhum em relação à eleição. Eu só penso que aquilo que eu falarei para as minhas filhas, que eu falo para a minha filha mais velha já vota, minha filha mais nova talvez em 2020 já possa votar, e a única coisa que eu falo é o seguinte: você tem que votar pensando não apenas em você, pensando na cidade onde você vive, no estado onde você vive, na sociedade onde você quer continuar vivendo. Você não pode vender o seu voto de jeito nenhum, porque o seu voto vale muito mais do que um refrigerante, vale muito mais do que um dia de churrasco, vale muito mais do que uma nota de 50, 100 reais. O nosso voto é a principal ferramenta para a gente verdadeiramente mudar a nossa sociedade. Porque quando você vende o seu voto, você, infelizmente, perde a credibilidade para depois questionar aquela pessoa que você votou para que ela tome uma atitude contrária. Isso acaba ali. Né? O compromisso acaba ali. Vendeu, pagou, acabou. E nós estamos numa degradação moral que existem candidatos eleitos que falam isso, né, de forma muito aberta. Então, o conselho que eu dou, primeiro, é acreditar que nós temos ainda condições reais
de melhorar esse país com a nossa participação, tanto no voto quanto ativa na sociedade. Acreditar que o nosso voto ele vai muito além do que o valor que nos é oferecido. E, principalmente, acreditar que o nosso país tem jeito. Nós temos muita riqueza, nós temos um material humano muito bom. O brasileiro é solidário, o brasileiro é amigo, o brasileiro é fraterno. Não vamos deixar que essa violência insuportável, que essa corrupção, né? Infelizmente, recentemente, a gente escuta ver tanta sujeira, tanta baixaria, mas vamos acreditar que está nas nossas mãos mudar. Não podemos ficar reclamando de políticos corruptos. Quando chega na eleição, a gente vota neles, ou a gente vende o nosso voto por um show, ou a gente vota numa pessoa porque ela é bonita ou porque ela faz uma graça em cima de um determinado palanque. Vamos escutar as propostas e ver se a pessoa está falando a verdade. Vamos ver se aquilo que ela está falando pode ser implementado, e se for implementado, vai melhorar a nossa vida, e vamos acreditar. Nós precisamos mudar. E isso nós precisamos muito. Doutor Fabrício, muito obrigado. Te agradeço. Prazer. Tenho certeza que quem teve a oportunidade de ver a entrevista toda vai receber bastante informação positiva. Então eu te agradeço. E até o próximo programa Papo Certo.